Olá, olá! Voltei! Agora é a hora de darmos sequência ao nosso estudo e eu vou trazer aqui algo que vai surpreender você um pouquinho, tá bom? O que nós vimos até agora? Nós vimos a organização interna do Conselho Monetário, vimos os objetivos do Conselho Monetário e seria a hora de estudarmos as atribuições do Conselho Monetário, mas nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer. Por que não, Betão? Porque você, para aprender melhor, dominar as atribuições do Conselho Monetário, você precisa ter uma base mínima de quem é o Banco Central. Você precisa saber pelo menos a organização interna do Banco Central, tá? Que não é bem essa organização interna, mas vamos falar de assuntos um pouco técnicos, porque aí sim, vendo a organização do Banco Central, os objetivos do Banco Central, a gente vai conseguir dominar as atribuições do Conselho Monetário quando você já tiver um certo conhecimento tanto da organização interna do Banco Central quanto dos objetivos do Banco Central. Então, vamos dar um stand-by aqui para as atribuições do Conselho Monetário. Vamos ver aqui nesse bloco organização interna e objetivos do Banco Central. Vambora então, ó. Criação do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4595 de 64, em substituição à Superintendência da Moeda e do Crédito. Vejamos, na época, antes de 64, nós tínhamos dois órgãos. Nós tínhamos o Conselho da SUMOC e nós tínhamos a SUMOC. Adivinha, o Conselho da SUMOC é o Conselho Monetário Nacional. A antiga SUMOC, essa Superintendência da Moeda e do Crédito, se transforma em Banco Central. E, portanto, assim a gente tem as duas instituições mais importantes redefinidas em 1964. Agora, olha só, o Banco Central é uma autarquia federal sem vinculação a qualquer ministério, com sede e foro na capital da República e atuação em todo o território nacional, tá bom? Então, cuidado, não está vinculado a nenhum ministério. A sede do Banco Central é em Brasília, podendo ter representações no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará. São as outras sedes do Banco Central aí, tá? Mas a sede principal é em Brasília, as outras são como se fossem escritórios de representação. Podemos dizer, então, que o Banco Central é uma autarquia de natureza especial, criado pela Lei 4595 de 64 e com autonomia estabelecida pela Lei Complementar 179 de 2021. Essa autonomia do Banco Central permitiu o seguinte: o Banco Central possui autonomia funcional, administrativa, técnica e operacional, com ausência de vinculação a ministério. Isso vai formar uma palavrinha-chave que eu criei recentemente, dizendo que o Banco Central tem autonomia de fato. Agora sim, o Banco Central tem autonomia de fato. Por que autonomia de fato? Funcional, administrativa, técnica e operacional. Olha aí, ó, autonomia de fato. Beleza? O Banco Central, ele é o principal órgão executivo do sistema financeiro. O ideal não é nem usar a expressão órgão para o Banco Central, porque órgão, como eu disse a você, não tem personalidade jurídica. O Banco Central tem. No entanto, é comum essa expressão aqui, ó, órgão executivo, sendo utilizada como sinônimo de entidade. O certo seria falar assim, ó, jurídica e tecnicamente falando, seria: o Banco Central é a principal entidade do sistema financeiro, tá? A entidade executiva do sistema financeiro, tá? Porque entidade tem personalidade jurídica, mas se na sua prova aparecer entidade ou órgão executivo, vai estar certo, tá bom? Agora, possuidor de autonomia poderá melhor gerir os seus objetivos e competências, já que agora ele tem essa autonomia. A Lei 4595 de 64 define em seu artigo 9º que compete ao Banco Central, olha só, cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor
e pelas normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, respeitando a autonomia do Banco Central. E aí nós vamos ver isso dentro das atribuições do Conselho Monetário e do Banco Central. É por isso que eu estou te passando essas informações de maneira prévia antes, para quando você chegar nas atribuições do Conselho, você não se assuste, tá bom? O Banco Central tem por fim, tem por finalidade a condução, a execução, o acompanhamento e o controle da política monetária, da política cambial, da política creditícia e das relações financeiras com o exterior. Tudo isso é o Banco Central que faz, tá? Bem como realizar a fiscalização do sistema financeiro e do sistema de consórcios também. Também tem por fim a gestão do sistema de pagamentos. Por isso, cabe ao Banco Central gerir as instituições de pagamento e arranjos de pagamento. E também o de serviços do meio circulante. O que seria isso? É o dinheiro que circula na economia, o dinheiro que passa pelo país. Tá bom? E mais. Ó, a Lei Complementar 179 traz em seu artigo 6º o seguinte: o Banco Central do Brasil é uma autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, ausência de tutela, ausência de subordinação hierárquica. E aí esse pela aqui, ó, retoma caracterizada, tá? Caracterizada pela autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Caracterizada ainda pela investidura a termo de seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos, bem como pelas demais disposições constantes da lei complementar ou de leis específicas destinadas à sua implementação. Agora sim, o Banco Central tem autonomia você já sabe, autonomia de fato. E o que ele quer dizer com investidura a termos de seus dirigentes? Antes da lei complementar 179, o presidente e os diretores do Banco Central, eles eram simplesmente indicados, nomeados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado Federal e eles eram indicados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado e depois eles eram nomeados pelo presidente da República, tomavam posse e o presidente do Banco Central tinha status de ministro, ou seja, ele poderia nomear e exonerar o presidente do Banco Central, tá? A hora que bem entendesse. Ele poderia nomear e exonerar quem ele quisesse, não tinha mandato. Agora não, agora tem mandato. O presidente da República escolhia o presidente do Banco Central e a hora que o presidente do Banco Central não o agradasse mais, por conta da condução de uma política monetária diferente da que o presidente da República quer, ele demitia o presidente do Banco Central. Isso agora não tem mais. O presidente do Banco Central tem autonomia. Se o presidente do Banco Central estiver achando a inflação está alta, eu vou aumentar a taxa Selic, e o governo fala, mas é ano eleitoral, não aumenta não. Olha, eu não vou me preocupar com isso. Esse é um problema seu. Eu tenho um mandato de 4 anos e vou cumpri-lo. E o melhor, o mandato do presidente do Banco Central não coincide com o mandato do presidente da República. O presidente do Banco Central entra no cargo no 3º ano do mandato do presidente da República. Como é que é isso, Beto? Vou te mostrar aqui, tá? Vou te mostrar aqui. Ó, mas antes de te mostrar essa organização interna de como que é, né, os mandatos, essa coisa toda, vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos do Banco Central. O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental, olha qual é o objetivo fundamental do Banco Central: assegurar a estabilidade de preços, controle da inflação, tá? Eu poderia botar assim também: controle da inflação. Controle da inflação. Também tem por objetivos, ó, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. Então, perceba que nós temos 2 zelás. Existe um zelar que é do Conselho Monetário. Qual que é o zelar do Conselho Monetário? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras.
zelar pela estabilidade do sistema financeiro, pela estabilidade é do Banco Central, tá bom? Então cabe ao Banco Central zelar pela estabilidade e zelar pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica. A atividade econômica ela é influenciada diretamente pela sazonalidade daquilo que acontece na economia. Por exemplo, tem épocas do ano que a parte de comércio é mais atingida. Quer ver, por exemplo, a época de Natal, Ano Novo, vendas de comércio vende muito, tá? Agora, por exemplo, tem sazonalidade da produção agrícola. Cabe ao Banco Central tentar suavizar a flutuação da atividade econômica para que a atividade econômica não flutue tanto, não oscile tanto. Não tem um mês tão bom e outro mês tão ruim. Um mês tão bom, outro mês tão ruim. É melhor a gente atingir uma média. Em vez de ser 10 em um e 2 no outro, 10 em um e 2 no outro, deixa 8 para tudo, tá bom? Essa seria a ideia de suavizar a flutuação do nível de atividade econômica e, ora, esse último objetivo aqui, ó, fomentar o pleno emprego. Então, se te perguntar quais são os objetivos do Banco Central, você já sabe o que dizer. Objetivo fundamental, estabilidade dos preços, depois, zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro nacional, suavizar a flutuação do nível de atividade econômica e, por fim, fomentar o pleno emprego. Esses 4 objetivos do Banco Central você precisa saber, precisa estar atento, beleza? Esses são os 4 objetivos. Ainda, preste atenção, as metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. O presidente do Banco Central, ele deve apresentar no Senado Federal, em uma arguição pública, arguição é uma sessão de perguntas que os senadores farão para o presidente do Banco Central. Eles irão questionar as ações feitas pelo presidente do Banco Central. Na verdade, pelo Banco Central como um todo, né? Então, o presidente do Banco Central deverá apresentar no Senado, em arguição pública, ou seja, todo mundo tem acesso, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, ou seja, 2 vezes por ano, um relatório de inflação e um relatório de atividade de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior, tá? Então, ele vai sempre ali, uma vez por semestre, apresentar o que fez para o Congresso. Já que agora ele tem autonomia, ele precisa, com essa autonomia, dizer claramente aquilo que ele fez, tá bom? Dizer claramente aquilo que ele fez. Beleza, aí agora nós temos, ó, periodicidade de apuração dos balanços do Banco Central. O Banco Central tem balanço? Tem. O Banco Central realiza operações. Eu preciso saber se as operações que o Banco Central fez ao longo do ano teve prejuízo ou se teve lucro. E é por isso aqui a chance de cair é bem menor. Os balanços do Banco Central, das operações realizadas pelo Banco Central, serão apuradas anualmente e abrangerão o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, inclusive para fins de destinação
ou cobertura de seus resultados e constituição de reservas. Em outras palavras, inclusive para saber se as operações do Banco Central foram lucrativas, ele pode transferir o lucro para o Tesouro Nacional. Se foi deficitária, ele vai precisar de dinheiro do Tesouro Nacional. Regime contábil que o Banco Central utiliza nesse balanço. Os resultados do Banco Central, consideradas todas as suas receitas e despesas de qualquer natureza, serão apurados pelo regime de competência. Contabilmente, nós temos o regime de competência e o regime de caixa. No regime de competência, eu vou registrar as operações no momento em que elas acontecem e não no momento em que elas são sensibilizadas no caixa. Por exemplo, se eu faço uma venda futura, né, uma venda pré-datada, vamos dizer assim, vou fazer uma venda no cartão. Quando é que o dinheiro do cartão entra para a empresa, para a loja? Daqui a 20 dias. Então, se fosse o regime de caixa, eu só registraria a venda daqui a 20 dias. No regime de competência, eu faço o registro no momento em que a operação acontece. Se eu vendi hoje, mas vou receber no mês seguinte, eu já registro hoje como venda feita. Se eu já gastei hoje, tá? Mas só vou pagar daqui a um mês, eu registro hoje que eu gastei mesmo sem ter dispensado, ter despendido ou mesmo ainda que eu não tenha feito o pagamento. Às vezes você tem que tomar cuidado para não usar um vocabulário muito técnico, né? Que às vezes a gente já está saindo aqui. Então, o regime de competência é isso. A gente não precisa saber esse negócio de contabilidade, regime de competência, não. Beleza? A gente só precisa saber que é o regime de competência, não é o regime de caixa, é o regime de competência. Eu sempre trago coisas aqui que não foi objeto de prova ainda, e é por isso que de vez em quando eu acerto na prova algo que nunca caiu antes, tá? Porque eu tenho algumas questões que nunca foram abordadas, está na legislação e que eu deixo ali e vou falando para você antever. Essa daqui é uma questão que só você sabe. Se cai isso aqui, só você sabe. Se cai isso aqui, você já dispara na frente do seu concorrente e aí você detona. Tá bom? Então é isso. Os mandatos dos diretores do Banco Central terão duração de 4 anos, observada a seguinte escala. São 8 diretores. O presidente do Banco O Banco Central é formado por 9 integrantes, um presidente e 8 diretores. 8 diretores. Antigamente, os 9 entravam juntos e saíam juntos, regra geral. Agora não. Como o mandato de todos eles são de 4 anos, eles fizeram uma escalinha. No primeiro ano do mandato do presidente da República, assim que o presidente assume, no primeiro ano dele, 2 diretores entram e 2 saem. No segundo ano do mandato do presidente, entram 2 diretores e saem 2. No terceiro ano, entram 2 diretores, mais o presidente do Banco Central, e saem os 2 diretores e sai o presidente do Banco Central. E aí vem o 4º ano do mandato do presidente da República, entram 2 diretores e saem 2 diretores. É assim que funciona. Então, perceba que eu não troco todo mundo de uma vez. Eu vou escalonando aí. 2 diretores terão mandatos com início em 1º de março do primeiro ano do mandato do presidente da República. Os outros mais 2 diretores aqui, do segundo ano, terão mandato com início em 1º de janeiro do segundo ano do mandato do presidente. 2 diretores e o presidente do Banco Central terão mandatos com início no 1º de janeiro do terceiro ano do mandato do presidente. E 2 diretores terão mandato com início no dia 1º de janeiro do 4º ano do mandato do presidente da República. Tá, Beto? Por que esses 2 primeiros diretores entram em 1º de março e todo mundo 1º de janeiro? É porque eles estão entrando junto com o presidente da República. Lembra que o presidente da República entra em 1º de janeiro? Como é que ele vai poder indicar, o Senado aprovar e ele tomar posse em 1º de janeiro? Todo mundo junto? Não dá. Então, o presidente da República toma posse em janeiro e em março, o que nós temos? A posse a indicação, a aprovação pelo Senado e posse dos 2 diretores do Banco Central. Beleza? O presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente da República. Observando o disposto no caput desse artigo,
na hipótese de novas indicações para mandatos não consecutivos. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é isso. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o presidente e os diretores do Banco Central poderão ser reconduzidos uma única vez. Significa que eu sou diretor do Banco Central, não sou? Sim, sou diretor. Fiquei lá um mandato de 4 anos, não foi? Foi, fiquei lá um mandato de 4 anos. Beto, eu posso ser indicado a diretor novamente? Pode. Por mais quantas vezes? Mais uma vez. E aí você que era diretor vai ser indicado para diretor novamente, para mais 4 anos. Beto, tem que ser de forma consecutiva? Fiquei 4 anos e voltar para os 4 anos imediatamente posterior? Bom, pode ser de forma consecutiva ou não. O fato é, você só pode ficar 8 anos como diretor do Banco Central, de forma consecutiva ou não. Se for de forma consecutiva, fiquei 4 anos, e sou indicado para ficar mais 4 anos de forma consecutiva, você não precisa ser aprovado pelo Senado Federal de novo. Porque se você foi, na primeira vez, aprovado pelo Senado e ficou 4 anos, se você é indicado novamente, para que vai passar para o Senado de novo? Se você já foi aprovado antes e está ficando em sequência. Por acaso você perdeu a condição de ser diretor, a condição moral, condição cívica, condição técnica? Não. Por que não? Porque você pode perder o cargo se não tiver condições técnicas de estar lá. Você foi indicado, foi aprovado no Senado e chegou lá, não deu conta do recado. E aí, nesse caso, o que vai acontecer é que você perderia o cargo. Você pode perder o cargo por incapacidade técnica, insuficiência de rendimento. Tá bom? Então, se eu vou ficar 2 mandatos consecutivos, não precisa passar pelo Senado. Agora, se for alternado, 4 anos e aqui não participou, ficou 2 mandatos fora e vai voltar para o próximo mandato, mais 4 anos. Aí sim, nesse caso aqui, como não é de forma consecutiva, tem que passar pelo Senado, tá? Tem que passar pela indicação, passar pelo Senado, ser aprovado no Senado pela maioria absoluta, aí sim. Beleza? Você entraria novamente como diretor. E o presidente do Banco Central? Também 2 mandatos, tá bom? Beto, eu posso ser diretor 2 vezes e depois ser presidente? Eu entendo que sim, porque não está sendo reconduzido para o mesmo cargo. Reconduzir é porque não é eleição. Se é eleição, é reeleição. Aqui você é indicado, você é conduzido para o cargo. Você foi conduzido uma vez e agora está sendo reconduzido, tá bom? O prazo de gestão do presidente e de cada um dos diretores do Banco Central estender-se-á até a investidura do sucessor no cargo. A gente sabe que eu não posso ficar sem presidente do Banco Central. Em tese, era para ele tomar posse em 1º de janeiro. De cada ano entra 2 diretores. Só que aí acabou tendo um problema no Congresso e não foi aprovado. Então, até que o novo diretor entre, o antigo fica no cargo, provisoriamente. Tá bom? Como eu disse a vocês, eles poderão ser exonerados. O presidente e o diretor do Banco Central serão exonerados, ou seja, perderão o cargo. Exonerar seria perder o cargo. Quando? A pedido, ele pode sair a pedido. Pode sair também em caso de enfermidade incapacitante. Pode sair também quando sofrerem condenação criminal transitada em julgado ou pela prática de ato de improbidade administrativa ou por crime, cuja pena acarrete, ainda que temporariamente, a proibição de acesso a cargos públicos. E, por fim, quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para os alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil, ou seja, não deu conta do recado. Isso aqui é memorizar, você tem que decorar isso aqui, não tem outra alternativa não. Nunca foi cobrado em prova, né? Pode ser cobrado na sua próxima, porque é uma alteração recente. E nessa hipótese de que trata o inciso 4º de incapacidade técnica, compete, olha só, ao Conselho Monetário Nacional submeter ao presidente da República a proposta de exoneração.
cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à aprovação prévia pela maioria absoluta do Senado. Em outras palavras, se você está dizendo que o cara não dá conta do recado, vá lá e fala para o Conselho Monetário. O Conselho Monetário fica ligado, fica atento. Se achar que realmente não tem condições, manifesta ao presidente da República. O presidente da República vai acionar o Senado vota isso por maioria absoluta e aí tira o diretor ou o presidente do cargo. Perceba que tem que ser uma comunhão do executivo com o legislativo. Tá? Não é do nada, tá? Beto, e se ocorrer a vacância vaga do cargo do presidente ou de diretor, ou seja, o presidente ou diretor morreu antes do fim do mandato, pediram demissão antes do fim do mandato, aí um substituto será indicado e nomeado apenas para completar o mandato, observando-se que tem que passar pelo Senado, aprovação pelo Senado, e se for aprovado, aí sim ele vai entrar, tá bom? Lembrando, ele deve tomar posse no prazo de 15 dias, contado da aprovação do seu nome pelo Senado Federal, tá? Então, se eu indico um substituto porque o diretor, o presidente faleceu, pediu para sair, aconteceu um daqueles casos de exoneração, eu vou ter aí, portanto, a vacância e aí tem que passar pelo Senado, ele só completa o mandato. Tá bom? Enquanto isso, enquanto esse novo presidente não toma posse, quem fica na função de presidente do Banco Central, se foi o presidente que faleceu ou que pediu conta para se candidatar a deputado, a senador, a presidente da República? Bom, nesse caso, se ele pediu para sair até que um novo presidente seja indicado, seja escolhido, será exercido interinamente pelo diretor com mais tempo no exercício do cargo de diretor. Não é pelo diretor mais idoso, é pelo diretor com mais tempo no cargo, tá bom? Agora, na ocorrência de diretores terem o mesmo tempo de exercício, exercerá a presidência o diretor mais idoso, até a nomeação do novo presidente. Então, tem dois diretores que entraram juntos no mesmo ano, aí vai o mais idoso entre eles. Tá bom? Então, em resumo, a gente tem isso aqui. Composição do Banco Central, 9 membros, 8 diretores e um presidente. Nomeação, indicados e nomeados pelo presidente da República. Requisito, ser aprovado pela maioria absoluta do Senado. Mandato, 4 anos, e não coincide com o mandato do presidente da República. Poderão ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente, observados os requisitos da lei, quando indicados para mandatos não consecutivos. Ou seja, se o mandato é não consecutivo, tem que passar pelo Senado de novo. Se o mandato é consecutivo, não precisa, caramba. Tá? Ele já esteve lá nos 4 anos anteriores, ele não foi considerado insuficiente para o exercício da função, então é só continuar, porque foi indicação consecutiva. Como é que são exonerados? Somente ocorre nas hipóteses previstas em lei, que é o quê? A pedido por doença, condenação transitada em julgado, comprovado e recorrente desempenho insuficiente. Nesse último caso, é necessária a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Então, essa é a parte da organização interna que a gente precisava saber, e aí sim, próxima aula, nós vamos continuar com as atribuições do Conselho Monetário e aí você vai ter uma outra surpresa com a técnica que eu vou fazer para que você aprenda mais fácil as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Beijo e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção. Vamos!